Você já se frustrou com a sua IA? Você pede uma coisa, vem outra, pede X, vem Y. Às vezes a culpa não é da IA. Às vezes a culpa do pedido, é da forma que vem o pedido. Isso aí a gente chama de prompt. Prompt, na verdade, é um nome chique para a instrução, para como você está pedindo. É a ordem que você está dando ali para sua IA. Pensa mais ou menos assim: você está na padaria e você vai pedir um cafezinho. E aí você só pede, me dá um cafezinho, me dá um café. E às vezes esse café vem amargo, ou às vezes não é do jeito que você queria. Vem frio, ou vem pequeno, enfim, ele não está do jeito que você queria. Então é a forma que você pede, é a instrução que você dá ali para sua IA. Então a gente tem que ter mais cuidado sobre isso. Durante algum tempo eu vim estudando sobre isso e eu já me frustrei muito, já até xinguei a minha IA. E aí o que, que eu fiz? Eu separei aqui as 10 lições mais importantes que eu aprendi durante esse tempo para melhorar o seu resultado final. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ver essas 10 instruções e logo em seguida eu já te mostro o exemplo. Tá legal? Então vamos lá. Primeira dica é o tom da colaboração. Então, se você pedir algo muito vago, você também vai ter uma resposta vaga. Mas se você indicar para sua IA exatamente o que, que você quer, você vai ter uma resposta melhor. Então vamos lá. Dá uma olhada aqui nesses dois exemplos. Corrija a gramática disto agora, e você tem aqui um exemplo onde ele pede que você tenha um tom mais amigável e engraçado. Vamos ver qual é a resposta dos dois. Live. Então vamos lá, olha só. Claro, aqui estão algumas boas opções. Me vê um café aí. Mais natural, me traz um café aí. Me passa um café aí. Mas olha só, se você pede de uma forma onde você está indicando o que, que você quer, você vê algumas coisas um pouco diferentes, né? Então você vê aqui, ó, me vê um cafezinho aí, por favor. Me vê um café aí antes que eu apague. Me vê um café aí, que hoje eu tô só pó. Então você vê que você já tem um direcionamento um pouco diferente, beleza? Então vamos lá para dica número 2. É a do princípio da clareza total. Onde a gente tem aqui o pedido vago, onde preciso de umas ideias de post para blog. E da clareza total, você está indicando exatamente o que você quer, da forma que você quer, para o tema que você quer e para o público que você quer abordar. Então, vamos lá para o exemplo. Olha só, eu já até coloquei aqui, ó. Eu preciso de umas ideias de posts para blog. Então você vê que ele coloca aqui tudo bagunçado, ó. Carreira, TI, que é mais ou menos o meu mundo, né? Você vê que tem coisa de imigração, porque eu moro nos Estados Unidos, você vê que tem coisa de empreendedorismo, você vê que tem tudo meio que bagunçado, tudo que meio que, sei lá, do meu mundo, né? E você vê que quando você está indicando para ele exatamente o que você quer, da forma que você quer, você vê que tudo vem mais organizadinho, mais centrado. Olha só isso aqui, ó. O novo centro da cidade. Como o home office está redesenhando onde as pessoas vivem com fome. Só que agora está mudando as coisas, né? Parece que as empresas aí estão querendo mandar todo mundo de volta para o escritório. Então, beleza, vamos lá para a dica número 3. É aquela onde você vai limitar a sua resposta. Então, vamos dar uma olhada aqui de novo no pedido turbinado. Então, dá uma olhada que ali a gente está pedindo para que ele conte um conto, certo? Sobre um detetive do futuro. Mas dá uma olhada aqui no pedido turbinado, a gente está colocando para que tenha no máximo 500 palavras, para que seja no estilo de um autor específico e para que fale sobre um tema específico que ele está falando aqui, né? Que é um detetive robô investigando um roubo de dados em Marte. Não utilize a palavra cyber. Então vamos lá para o nosso exemplo. Eu já deixei aqui escrito aqui. Coloquei até um pouco errado aqui em português, mas vamos lá. Vamos mandar os dois para ver o que acontece. No ano de 2000, na cidade de São Astério, não dormia. Olha só. E aí vem. E ele continua, ó. Lembra que aqui a gente colocou até 500 palavras? Olha só. Ele segue. Então, toma, você quer criar um e-book aqui, ó. Só manda um desse aqui que você vai criar um e-book. Então, olha só. No pedido delimitado, onde você vai falar exatamente o que exatamente você quer, colocando limites para ele, você vê que ele fala, o céu de Marte, era da cor, não sei o que. Tá vendo? Meu nome. Olha só que interessante. O lugar do crime. A minha esposa que adora um crime vou mandar isso aqui pra ela, você vai gostar. Então, beleza. Essa era a dica número 3, sobre limites, tá? Você dá limites para sua resposta. Vamos para a dica número 4. É a da exigência dos detalhes. Então, a gente vê que no pedido vago, ele tá ali, liste as 3 últimas missões Apollo e alguns fatos sobre elas.
No turbinado, você fala das 3 missões, mas você fala sobre data de lançamento, membros da tripulação, conquista importante, e você fala na formatação que você quer isso daí. Isso é muito legal também na IA. Os tipos de formatação, de tabela, de lista, do tipo de formatação que você quer. Tá? Então você consegue isso para deixar tudo muito mais organizado para você. Então vamos lá aos exemplos. Eu já deixei aqui tudo separadinho, mas olha só. Liste as 3 últimas missões Apollo e alguns fatos sobre ela. Então a gente vê que aqui do lado esquerdo ele está muito mais abrangente, né? Fala sobre fatos rápidos. Ele fala alguma coisa ainda, né? Sobre as missões, mas olha só. Aqui ele mostra as 3 missões exatamente numa coluna com as datas, quem é a tripulação e a conquista importante. Então olha só a diferença, né, de organização dos 2 tipos de prompt. Beleza, vamos para o próximo exemplo. Beleza, dica número 5 é onde você explica o porquê, tá? Então você dá o contexto, dá a intenção e no caso aqui a gente também colocou o público que a gente está buscando. No pedido vago, você vê que ali são 5 slogans de marketing para uma nova marca de café, mas você não dá muito contexto. E o que eu coloquei aqui no pedido turbinado? Que são de pequenas fazendas independentes, de forma ética, para millennials. E vamos ver como é que fica isso daí. Então dá uma olhada aqui, ó. Esses slogans são muito genéricos, né? Acorde pro que importa, mais que café, ritual, seu dia começa melhor aqui. E quando você coloca o público, você vê que ele fala origem pequena, impacto, tá vendo? Sítio independente, qualidade que você, sustentabilidade, tá vendo? Então é para um público que gostaria mais de, né? Isso, às vezes isso se encaixa melhor para um público que ele está buscando ali no seu slogan, tá? Então você dá o contexto, explicar o porquê do seu prompt ou do seu pedido, você vê que ele fica muito mais individualizado, beleza? Bora para a próxima dica. Dica número 6, dando um molde ou gabarito. Então no pedido vago, né, no prompt vago, a gente está pedindo para ele resumir um artigo. Só que a gente não dá nenhuma instrução. Então ele vai formatar isso de qualquer forma. A gente fica ali à mercê do que a IA vai querer fazer. No turbinado a gente vai dar um molde. A gente vai falar qual que é a tese e você vê que a gente colocou aqui, ó, aonde que você quer que a IA preencha, certo? Então a gente vai colocar a tese principal, uma frase ou 2 ou 3, onde que a IA vai preencher. Mesma coisa, eu quero 3 bullet points e depois eu quero uma conclusão. Vamos ver como ficou lá. Eu já coloquei aqui para a gente ver como é que ficou. Então o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo esse mesmo artigo aqui, ó. O que é um prompt em IA, tá vendo? Então eu coloquei esse artigo e na formatação, aliás, sem formatação, você vê que ele dá um resumo. Explica o que é um prompt, mas ele não molda a resposta da forma que você quer. Já no prompt turbinado, onde você está formatando, dá uma olhada aqui, ó. Olha só o que eu coloquei, tá vendo? Resumo esse artigo usando esse formato. Tese principal, pontos de apoio e a conclusão. Mesmo artigo, dá uma olhada do jeito que já ficou bonitinho, ó. Onde a tese principal fica aqui em cima, os bullet points ficam aqui e a conclusão aqui. Então, isso para uma documentação de trabalho, para uma documentação de escola, de faculdade, fica perfeita você usar esse tipo de prompt, beleza? Vamos para a próxima dica. Dica número 7. Falando a língua da IA, a gente tem de novo assumir a persona de um especialista e a gente vai dessa vez criticar a própria resposta. Então você vai ver que a gente vai ter resultados melhores quando a gente critica a própria resposta. Isso aqui a gente já falou, né? Que é sobre assumir um especialista, que foi aquele exemplo do técnico de futebol. Então vamos ver como é que ficou isso daqui. Eu já deixei pronto, porque é um prompt que demorou um pouco para ficar completo. Então olha só, você é um nutricionista, meal planner, cozinheiro doméstico, experiente no Brasil, sua tarefa é criar um sistema. Então olha só o tipo de prompt como foi. Qual foram as regras? Olha só que interessante. Nesse caso aqui eu criei uma regra para fazer um HTML, porque eu acho que é mais legal, mais apresentável para demonstração do vídeo. Mas a gente pode fazer em formato PDF, Doc, formato Excel, da forma que a gente quiser. As restrições, tá vendo? Eu coloquei algumas restrições, tipo de comida do dia a dia. Considere algumas sessões, o que gerar, olha só, tá vendo? E gerar um plano do dia a dia. Então, olha só, ele gerou aqui o arquivo, tá aqui o arquivo pra gente baixar. Vamos ver como é que ficou, ó. Vou subir lá.
para mostrar para vocês. Então olha só, planejamento de refeições de segunda a sexta, tem até inclusive um botãozinho aqui de download, onde pode baixar. Tá vendo? Fez tudo bonitinho, plano de segunda a sexta, o que a gente vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, preparação, tudo bacana, os alimentos, ó, pode dar um tique, né? Olha que legal que ficou. E beleza. Porém, olha que interessante que ficou a próxima etapa, né? Então, o que eu fiz na próxima aqui, ó? Eu pedi para ele criticar a própria resposta, deixando o site mais bonito, interativo, mais organizado. Por exemplo, onde o usuário possa expandir as sessões. Então, vamos ver como é que ficou isso daqui, tá vendo? Ó? Então, ele fez tudo aqui, ó, e deu aqui de novo um outro arquivo, que ele tá aqui, ó, nessa outra aba. Olha só que diferença que ficou. Ele criou, inclusive, aqui uma navbar aqui, ó, onde a gente pode ir clicando, ó. Gerou as imagens, deixou mais interativo, onde pode expandir as sessões. Ó, fez tipo um site mesmo, né? Ficou muito legal. A gente podia colocar algumas outras interações aqui, ou seja, dá pra ir melhorando isso aqui. Dá pra ir melhorando, deixando cada vez mais bonito, cada vez mais legal, mais organizado, mais focado no que você precisa pro seu dia a dia, né? Então, olha que bacana o que ele fez, ó. Marcar a sessão, o que é isso? Isso aqui não ficou muito bom, não. Eu entendi, né? Por sessão, né? Deu pra entender. O orçamento, de novo. Não sei, né, se tá certo isso daqui. Mas, olha só que legal que ele fez, né? E, de novo, a opção que você tem aqui pra imprimir pra PDF, que ficou bem legal também. Então, beleza. Vamos pra próxima dica. Então, vamos lá. Dica número 8, que se chama o rascunho exploratório. Nessa dica aqui, a gente vai ver que a gente vai melhorando o prompt a cada ação que a gente pede para ela. Então a gente pede ali primeiro um esboço, depois um plano, uma ação, e você vai ver que a gente vai melhorando ela passo a passo. E inclusive aqui tem uma dica bônus de tipo de IA e que tipo de informação cada IA pode te oferecer, né? Então vamos lá. Nesse exemplo aqui a gente está vendo um exemplo do ChatGPT, tá? Então olha só, coloquei até um exemplo atual, né? Do que vem acontecendo atualmente. Preciso escrever um relatório sobre os benefícios da semana de uma escala 6x1. Então olha só, que ele coloca aqui todos os benefícios de uma escala 6x1. Agora estruture cada benefício em tabelas. Então vê que a gente já vai dar uma melhoradinha, olha só. Então visualmente, ó, ele já fica mais legal, né? Então vamos pro próximo prompt, onde a gente está melhorando ele, ó. Para cada ponto negativo, agora adicione um ponto negativo que isso pode gerar. Exemplo. Eu coloco aqui o tipo do exemplo que ele me deu e o ponto negativo, ponto positivo, né? Então, olha só. Ele faz uma comparação. Cada ponto positivo, ele gera um ponto negativo. E por último, eu coloquei aqui no final para ele dar uma conclusão, ó. Agora gera uma conclusão pensando em projeções econômicas. Esse tipo de mudança pode causar algum tipo de efeito no PIB, oferta de emprego. Então, olha só, conclusão com efeito econômica, adoção, ó, com efeitos claros. Você vê que o que acontece é que o ChatGPT ele tem uma visão mais neutra. Ele sempre fica mais neutro para qualquer tipo de opinião política ou opinião um pouco mais controversa, né? Você vê, ó, que ele é muito fofinho, né? Ele é uma IA fofinha. Mas se a gente quer informações mais verdadeiras, informações mais atuais, eu trouxe aqui o exemplo do Grok, onde a gente pode usar o Grok ou até o próprio... como é o nome dele mesmo? Meu Deus, Perplexity, que eu trago aqui até o browser da Perplexity, né? De tanto que eu gosto da Perplexity. Então, olha só, fiz a mesma coisa, os mesmos prompts, tá vendo? Olha só, agora estruture cada benefício em tabelas. Ó, do mesmo jeitinho lá, vou deixar maior pra gente ver melhor. Ó, agora para cada ponto positivo, coloque o negativo. Ó, tudo do mesmo jeito. Ó, conclusão, exatamente os mesmos prompts. Porém, a conclusão você vai ver que é um pouco diferente. Por quê? Porque o Grok, ele vai buscar fonte. Então você vê que ele busca a fonte, ele te dá a fonte e ele faz como se fosse uma pesquisa realmente do que vem acontecendo. Não é como se fosse a opinião dele. Ele busca informações na própria internet, tá? Então olha só. Queda no PIB, ó, projeção de queda no PIB. Ó, com cenários otimistas e pessimistas. Então, ó, perda de empregos até 1,2, de 1 a 2 milhões. Meu Deus do céu.
Então você vê que depende também muito da inteligência artificial que você está usando. Cada uma também te dá um tipo de resultado, tá? Então essa é uma dica interessante também, que cada IA, ela às vezes é mais focada para alguma coisa que você precisa, tá bom? Então beleza, vamos lá para a próxima dica. Então a dica número 4, que é essa estratégia de dividir para conquistar, que é um pouco diferente da última, onde a gente foi criando o nosso resultado passo a passo, né? Então a gente foi passo número 1, passo número 2, até a gente chegar no resultado que a gente queria. Nessa estratégia a gente usa tudo de uma vez só. Então a gente manda o contexto logo no comecinho do prompt e a gente vai colocando o passo número 1, passo número 2, passo número 3, para a gente já conseguir tudo de uma vez só. E é claro que a gente pode usar as outras estratégias que a gente falou para ir melhorando o prompt cada vez mais, né? Então olha só como é que ficou isso daqui, tá? Aqui está o prompt inicial, exatamente como fala lá na imagem, tá? Cria um plano de negócios para uma nova cafeteria. Passo número 1, passo número 2, ó, sumário, análise, linha pontilhada indicando os passos, tá vendo? Então olha só que legal como ele fez aqui, ó. Passo número 1, olha só, sumário, como se fosse um documentão mesmo, completo, olha só. Com todas as seções, o cabeçalho, tudo bonitinho, ó. Passo número 2, olha, colocou até informações da minha região, ó, né? Da onde eu moro aqui. Ó, público-alvo, Wi-Fi. Olha o tamanho do documento. Olha aqui onde tá a barrinha de scroll, não dá para vocês verem. Mas é um documento gigante. Olha só. Olha isso. Tudo que ele fez. É um documento enorme, né, cara? E olha só. E aí no final eu pedi de novo, né? Gere agora um PDF bem estruturado com essas informações. Tá aqui o PDF. Tá aqui o seu plano de negócio para sua cafeteria. É isso aí, vamos para a próxima dica. Então vamos lá para a dica número 10, que é a arte da brevidade, onde você, no seu prompt, você busca o tamanho da resposta, né? Você pode buscar uma resposta mais complexa, como aquela do especialista que a gente já falou, uma resposta mais resumida, ou essa daqui que eu uso com frequência, que é da criança de 5 anos. Então me explique esse tema como se eu fosse uma criança de 5 anos. Então isso aqui fica bem legal, dependendo do assunto, né? Se você não conhece nada do assunto, ele fala bem resumidamente, bem explicado mesmo o que é aquele assunto, né? Fica bem interessante, eu vou mostrar um exemplo para vocês verem. Então vamos lá, ó, o exemplo, certo? Primeiro prompt, então olha só o tamanho da resposta, certo? A resposta gigantesca, chata, né? Agora explique ela como, só que em tabelas, né? Então olha só que interessante que ficou, né? E, por último, como se eu fosse uma criança de 5 anos. Olha só que legal. Ela pega a luz do sol, ela bebe água pelas raízes, ela puxa a água, puxa o gás, né, chamado gás carbônico. Então, bem legal, né? Ele fica bem interessante, principalmente para quando a gente não conhece, não domina um assunto, que nem eu estou trabalhando agora numa área mais de dev, né, já que não é a minha área, e eu sempre uso, com frequência eu uso isso aqui para quem me explica alguma coisa desse mundo totalmente novo aí para mim. Também vou deixar aí no final aquele prompt, tá? Aquele prompt lá que eu acho bem interessante, que é esse prompt aqui, ó, que gerou esse resultado, que eu acho que aqui pode ser uma dica aqui também que você pode usar para um próprio negócio, site para nutricionista, ou criar algum tipo de solução, né? Mas eu acho que fica bem interessante. Você pode usar ele para qualquer coisa, para o dia a dia mesmo, né? Para fazer um plano para você, um plano familiar, um plano... E você vê que o mais legal de tudo é isso, né? Que você vai melhorando o prompt, melhorando, e você vai conseguindo, no final, resultados cada vez melhores e melhores e melhores. E para finalizar, eu tenho esse projeto aqui chamado Colligan.com, que nem eu falei, né? Estou começando agora na área de development, que não é a minha área, né? Eu venho de uma área de infra, muitos e muitos anos, trabalhando em empresas como Lenovo e IBM, e hoje começando aqui, né? Um novo projeto, um novo mundo. Eu tenho aqui a waitlist, que eu vou abrir o beta agora no final de janeiro, um beta fechado, onde as pessoas que estão na waitlist vão poder ter acesso ao site, ter acesso às informações, e melhor que isso, né, eu vou pedir feedback, né, de como tá ficando as coisas, do que vocês acham, e é claro que, né, as pessoas que participarem também vão ter vários benefícios ainda que vão ser definidos ainda. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, desculpa, né, ter começado esse vídeo assim com vários problemas, mas é o que tem para hoje. Um grande abraço e até a próxima.